sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um Giro Novo Dia, aquele programa que te traz a atualização do que está acontecendo. Não sei se você sabe, nós estamos vivendo o Janeiro Branco, que é aquele momento da gente despertar a consciência sobre a saúde mental. Um assunto cercado de tabus, nós sabemos disso, e é por isso mesmo que eu fiz questão de trazer essa temática aqui para a gente conversar um pouco, debater um pouco e fazer algumas colocações. Estou recebendo ela, que já é conhecida para quem acompanha o Giro, a terapeuta, a psicóloga Priscila Palomin. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui participando. Acho que é importante a gente falar sobre esse Janeiro Branco, né? Sim, com certeza. Aliás, como é que surgiu? Então, o Janeiro Branco, bom, primeiro de tudo, né, boa tarde a todos. O Janeiro Branco, ele surge com um grupo de psicólogos em Minas Gerais, né, no ano de 2014. Eles queriam levar maior conscientização à população lá da região sobre os cuidados, né, sobre saúde mental. Só que tomou uma proporção e em 2023 entrou para o calendário, né, houve uma sanção sobre a data e ele entrou para o calendário. Então, hoje ele faz parte do calendário, né, inclusive do Ministério da Saúde, como realmente uma campanha, né, sobre a conscientização de saúde mental. Ele surge meio que através até do Outubro Rosa, do Novembro Azul. Então, aí pensa-se, então, no Janeiro Branco, né? E por que Janeiro Branco, Márcia? Porque entende-se que janeiro é aquela página em branco, realmente, onde nós estamos aí colocando as metas, né? Pensando naquilo que nós vamos fazer durante todo o ano, aquilo que nós queremos, né? Enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Então, por isso, Janeiro Branco. Entende-se que estamos numa página em branco e podemos, né, escrever uma história toda aí no decorrer aí dos 365 dias. Agora, quando a gente fala em saúde mental, se fala, aliás, muito, né, desse termo. O que é ter uma saúde mental? Nos dias de hoje, né? Ter saúde mental, a gente entende que o que é um indivíduo com saúde mental? É aquele indivíduo que consegue dar conta de uma maneira adequada às pressões do dia a dia, né? A tudo aquilo que ele vive. Então, que ele tem uma condição mental, que ele tem uma condição emocional e psicológica para que ele dê conta das demandas da vida dele, né? Em todos os níveis, pessoal, profissional e social. Quando nós pensamos em saúde mental, então nós pensamos nesse indivíduo que é capaz de dar contas, que tem recursos, né, psíquicos para dar conta dessas demandas que nós temos aí no dia a dia, que cada vez mais aumentam, né? Porque nós vivemos aí uma era em que tudo é para ontem, né? Eu não posso me atrasar em nada, em momento algum. Então, é isso, né, que nós buscamos. Eu te fiz essa pergunta para diferenciar, porque saúde mental é diferente de doença mental. Sim. A doença mental é um estado, né, em que a pessoa se encontra e que traz para ela sintomas físicos, né? Então, uma dor de estômago, uma perda de memória, são sintomas físicos aí que ela vai percebendo, né? E os sintomas emocionais também. Então, a doença mental, ela causa uma incapacidade, né? Ela leva, às vezes, aos afastamentos do trabalho, afastamento escolar entre crianças e adolescentes, né? Então, a doença, ela tem um impacto no dia a dia da pessoa, né? Como a saúde também, mas o fator doença é isso, ela traz um impacto para a pessoa, né? Ela prejudica a vida diária da pessoa que tem, por exemplo, um quadro depressivo, né, que muitas vezes tem a necessidade do afastamento, né, tem a necessidade de uma medicação, então tem todo um pano de fundo, né. Quando você fala em dor de estômago, deixa muito claro que, na verdade, quando a gente tem um problema de saúde mental, isso interfere diretamente na saúde física. Sim, né, olha... Porque as pessoas às vezes pensam que não, né? Uma coisa é uma coisa, mas não. Não, porque veja, ó, primeiro vamos levar em conta, o homem, ele é um ser bio, psíquico, social.
eu não consigo separar isso, né? Então, as doenças mentais, ela traz sim sintomas físicos, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, a ansiedade. Muitas vezes o paciente, até ele chegar ao quadro de ansiedade, ele foi inúmeras vezes ao pronto atendimento, ao médico, com dores de estômago, pensando se tratar de uma gastrite, né? E faz endoscopia, faz vários exames e não dá nada, né? Ou ele vai várias vezes para o hospital com taquicardia, o coração extremamente acelerado, achando que ele está infartando. Faz os exames, tudo normal. Então, aí o médico fala, olha, procure um psiquiatra ou procure um psicólogo. Isso não é físico, isso é emocional, isso é psíquico. Né? Então, loucura, sim, né? todas, na maioria das vezes, ela traz sim um sintoma físico. Né? Quais são as principais doenças que hoje são diagnosticadas? Olha, nós temos muitas, né? O Brasil é um país classificado como depressivo e ansioso, né? Então, assim, os números de depressão e ansiedade no Brasil são altos, né? Mas nós temos inúmeras outras, né? Então, nós temos aí o burnout, nós temos o toque, né? Nós temos os quadros de fobia, que está dentro da ansiedade, né? Então, assim, existem várias, né? Eu posso te dar inúmeras aí. De pensar em uma outra aí que também acontece muito e que é da psicossomática. A psicossomática traz muitas questões em relação à pele também, né? Então, o vitiligo, né? A rosácea, né? Tem muitos pacientes que têm Olha. as questões de pele, né? Como se fala, né? Com as emoções à flor da pele. Né? Olha Quando a gente isso. fala as emoções à flor da pele, tem muito a ver com isso também, né? A pele sofre muito, né? Então, quando nós pensamos em psicossomática e todos esses sintomas, né, que são emocionais e vão para o corpo, nós temos todas essas situações, todas essas doenças associadas. Agora tem que ter um cuidado por parte do profissional de saúde para detectar isso daí. Sim. Até para poder direcionar, encaminhar, né? Sim. Esses profissionais estão preparados? Porque essa coisa da saúde mental, a sensação que a gente tem é que houve o antes da pandemia e o depois da pandemia. Sim. E aí, depois da pandemia, parece que explodiram os casos. Os profissionais de saúde, na sua opinião, eles estão preparados para ter essa sensibilidade? Olha, na sua maioria, não. Tá? Até porque nós levamos um tempo, né, para ter todo esse olhar e ter essa capacidade aí de já identificar no início, né, do que se trata. Até nós que somos profissionais, né, muitas vezes aí já com tempo de estrada, né, às vezes a gente se depara com quadros onde os sintomas, né, são muito parecidos. É uma linha tênue para você classificar um e desclassificar o outro, né? Então, nós temos que usar de instrumentos, de ferramentas, de entrevistas, né? Às vezes não é porque é um adulto que eu vou desconsiderar uma conversa com um familiar, né? Para entender tudo aquilo, para realmente eu ter uma clareza, né? Daquilo que eu estou recebendo no consultório, né? E até porque se há necessidade de um encaminhamento médico, eu também preciso ter clareza daquilo que eu estou encaminhando, né? Para o médico, para explicar para ele o porquê do meu encaminhamento, né? Até porque o médico fica muito menos tempo com o paciente do que nós psicólogos, né? Sim. Então, assim, tem muitas informações, como eu posso te dizer? Desencontradas. Tá. Então, tem que ter cuidado com isso. E uma coisa que eu tenho visto muito isso, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela veio aí para nos ajudar, né? Como a internet, como tudo isso que nós temos acesso hoje. Mas eu tenho muitos diagnósticos do Google, entendeu? Que o paciente fala, não, mas olha, eu tenho isso, 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 isso e isso, tá? Eu falo assim, mas como é que você sabe que é esse o seu quadro? Então, como é que você chega já com o diagnóstico? Não, porque eu li no Google, porque eu busquei na inteligência artificial. Estou com um caso assim, estou com um caso, inclusive, de final do ano, né, em que o paciente chega com essa questão e ele chega assim, com o diagnóstico fechado. Né? E eu falei para ele, peraí, vamos analisar melhor.
né? Não é tudo que está lá que você tem, né? E eu acho que também às vezes acaba influenciando, Hum. né? Esse excesso de informações, às vezes essas informações desencontradas, acaba influenciando um pouco em pessoas que são um pouco mais sugestionáveis, né? A hipocondríaca, Exatamente. que também é uma Que é doença. uma doença, né? E aí, para gravar todo esse quadro, nós temos a famosa e já muito conhecida fake news. Fake news. Que cuidado a gente tem que ter com isso? Primeiro, né, não é tudo que sai, né, que a gente pode confiar, né? Então, assim, buscar fontes que realmente sejam eh, eh, sérias, né? Então, médicos, né? Então, assim, tem muitas informações hoje de médicos, né? De profissionais da área da saúde, médicos psiquiatras, psicólogos, né? Que falam sobre aquilo com propriedade. Agora, tem muita gente falando de saúde mental, tem muita gente querendo falar sobre saúde. Né? E tem que ter um cuidado sobre isso. Eu não estou querendo dizer que outros profissionais não possam. Né? Mas eu acho que tem que ser cada um na sua área, né? Eu não posso falar com toda a propriedade de uma medicação, embora eu conheça, se eu não sou da área médica, se eu não tenho a formação médica, né? Então, tem que tomar cuidado aonde que eu vou buscar essa informação, né? Fontes seguras. Sim. Né? Buscar fontes que realmente você possa falar, não, o que esse médico está falando faz sentido, o que essa psicóloga está falando faz sentido, né? Para não correr o risco de pegar informações aí que são inválidas. Com certeza. E vai só agravar o quadro Só da vai agravar o pessoa. quadro. Vamos aproveitar para desmistificar ou derrubar tabus do que você está vendo, seja no consultório, seja na vida de um modo geral. Quais são os principais que têm prejudicado muito essa questão de saúde mental? Quais são os fatores que prejudicam Os muito? mitos, tabus, informações equivocadas que levam a pessoa a acreditar que ela, de repente, que a saúde mental se trata de um jeito e se trata do outro, como, por exemplo, tem muita gente que acha que quem procura um psicólogo, um psiquiatra é louco. Uhum, ainda Ainda? temos isso. Ainda temos isso, né? É que, na verdade, o que acontece? Embora a conscientização tenha aumentado, né? Isso melhorou muito, Que né? bom. Mas as pessoas ainda têm o estigma da doença mental, né? Hum. Tanto que você vê que muitas vezes a pessoa ela não tem tantos problemas de falar de algo que é físico, né? Olha, eu estou com uma gastrite, ou ela falar que ela tem uma depressão, né? As pessoas veem na doença mental um tipo de fraqueza, um tipo de derrota. Uhum. Então, evita-se falar, né? E isso atrasa o diagnóstico, atrasa o tratamento. Por que que muitas pessoas se suicidam? E a família fala assim, nossa, mas estava tudo bem. Não estava, né? Mas há essa dificuldade ainda de assumir que, olha, eu não estou bem, né? Eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu tenho toque, né? Ou outros quadros, né, que são mais sérios, né? Quando a gente fala de uma psicose, de uma esquizofrenia, né? Uhum. Ainda existe muito estigma sobre isso. E nós sabemos que há tratamento, há terapias, há como se tratar, né? Algumas situações são irreversíveis, sim. Né? Se nós falarmos aí de um quadro demencial, é irreversível? É irreversível, mas ainda assim, eu tenho N terapias, N situações que dá para ser aplicada ao paciente, né? Como a estimulação cognitiva, a terapia e outras coisas, né? Que dá para ser feito com o paciente e minimiza os impactos, né? Sim. Então, a saúde mental ainda, buscar o cuidado, buscar esse autocuidado, ainda é visto realmente como uma fraqueza. Então, as pessoas têm vergonha de buscar. Como é que está a saúde mental dos adolescentes, dos nossos jovens? Ruim. Está Tô ruim. rindo, mas não tem a menor graça. Na verdade, o número, né, de casos dentro dos quadros, né, da infância e adolescência aumentaram muito. Né? Nós tivemos um aumento grande. Nós sabemos que a pandemia trouxe, né, foi um impacto importante aí na vida deles, né, porque
cessaram as relações sociais, né? Ficaram presos, né, dentro só daquele ambiente onde, né, onde tudo acontecia, né? O pai e a mãe tinham que trabalhar, Sim. eles tinham que estudar, né? A relação social ficou zero, né? Porque ficava só na tela. Isso que eu ia E perguntar. aí aumenta, né? Então eu ia chegar aí, aumentou, né, esse consumo digital. E hoje nós temos as dependências, né? Que dentro dos adolescentes, dentro da adolescência, é um fato que cresce bastante, né? E que hoje já há, inclusive, clínicas, né, especializadas, né, em tratamento da dependência digital. Agora, não é só atingir ou chegar ao adolescente. A gente nota que cada vez mais esses crianças estão sendo diagnosticadas. Sim. Que leitura pode se fazer disso? Olha, eu vou falar daquilo que eu percebo muito no consultório, Márcia, porque eu atendo crianças, né? E eu vejo que assim, as crianças hoje elas chegam meio que já num padrão, sabe? Por quê? Porque por conta desse acesso que elas têm, até os menores, eu vou falar aí de 6, 7 aninhos, né? 8, eles já chegam com os celulares, né? Eles já têm celulares, ou se não têm, né? Usam o dos pais, né? Então, eu vou pegar aí a faixa etária de 8 a 9 anos, o que que eu vejo? Entre as meninas, uma questão importante do querer estar numa fase adiantada, A né? pressa. Então, a pressa de amadurecer, a pressa de crescer. Então, todo um padrão de maquiagem, de unhas e de roupas, né? Que acaba prejudicando e gera aí uma competência, não, uma concorrência, desculpa, né? Com as maiores, com as que já têm idade para isso, né? Os meninos, por outro lado, acabam chegando mais imaturos, né? Mais infantilizados, né? E dentro da infância e da adolescência, o que nós temos muito são quadros depressivos por conta dessa imagem pessoal, que tem que seguir aquele padrão que está lá no Instagram, né? E nas redes que eles seguem. Eu percebo também uma questão de o adolescente por si só, principalmente, ele já tem aquela necessidade de pertencimento, de pertencer a um grupo, né? E quando ele não consegue, ele vai para o quadro depressivo ou para um quadro mais ansioso, né? Por conta de não conseguir se colocar nas relações sociais que ele vivencia na escola, no clube, né? Em outros lugares que eles frequentam. Então gera depressão, ou gera ansiedade. Muitos vão para a automutilação, né? Que é um número crescente aí também que nós encontramos, né? E tudo isso também, às vezes, eu percebo, porque eu trabalho também em clínicas de psiquiatria com avaliação neuropsicológica, eu percebo o aumento do número da dependência química, cada vez maior numa idade menor. Ou seja, a automedicação? A automedicação também, que a gente não sabe às vezes onde é que eles arrumam, né? Porque são todas medicações, essas que eles buscam usar são medicações de controle, então nós não sabemos, quer dizer, não sabemos e sabemos, né? Sempre tem um mercado paralelo, né? Então, existe isso que eles têm acesso, né? E também as drogas mesmo, né? As sintéticas nas baladas e outras para ou amenizar esse vazio ou para amenizar a ansiedade, entende? Então, assim, é um problema muito grande, né? Saúde mental, ela é algo grande, né? Por isso que, assim, nós falamos do Janeiro Branco como uma conscientização, mas isso tem que ser para o ano todo. Exato. Né? Nós precisamos pensar que nós precisamos cuidar da saúde mental como um todo. Né? Não adianta só pensar no Janeiro Branco. Né? Não adianta fazer um paralelo, eu fazer autoexame da mama só em outubro. Sim. A mesma coisa para a saúde mental. Só que como a saúde mental, eu falo muito isso no consultório, como ela não é visível, ela não é palpável, ela é diferente, né? De outras situações que são palpáveis, né? A gastrite eu consigo pegar numa endoscopia, né? Mas a depressão eu não pego, né? Eu posso fazer o PET scan, eu não vou pegar a depressão,
né? Embora nós sabemos que tem Tem áreas mais ativadas e menos ativadas quando há esse quadro, mas ainda a gente não consegue pegar tudo isso de uma forma mais visível, né? Mais tangível. Então, a questão da saúde mental, por ela não ser, né? Então, assim, ela é abstrata. Sim. As pessoas têm dificuldades de entender a importância de cuidar dela. Já que estamos falando de conscientização, o que dizer, qual a mensagem que é importante ser passada nesse momento? Olha, a população em geral, eu acho que os governantes, né, precisam entender que ter saúde mental não é luxo. Porque hoje se pensa muito, eu vou fazer psicoterapia, mas é muito caro, isso é um luxo, né? Vai fazer outra coisa que resolve. Então, entender que não é luxo. Né? Que é importante porque você precisa estar bem para você ser produtivo, você precisa estar bem para você se relacionar, né? Então, as pessoas precisam realmente entender que não é luxo ter saúde mental. Pelo contrário. Pelo contrário, é necessário. E cada vez mais, com a demanda da modernidade, qual é a probabilidade de nós termos cada vez menos se nós não prestarmos atenção em nós mesmos? Sim. Né? E nos que estão ao nosso redor. A pandemia deixou um legado grande aí, né? De problemas, né? O aumento pós-pandemia foi muito grande, né? Dos problemas de saúde mental, né? O burnout é um que está aí. Explodiu, né? E que explodiu, né? E que antes era lá de algumas classes trabalhistas, né? E hoje são de outras, né? E às vezes pessoas que nem têm uma vida profissional tão intensa, mas que acabam tendo hoje burnout, sintomas de burnout. A gente poderia ficar falando aqui sobre saúde mental a tarde toda, mas a gente tem um tempo limite e eu não posso encerrar esse programa sem te perguntar o seguinte: a gente tem esse início de ano, a tal da listinha que a gente faz, né? Sim. E que, para muita gente, por exemplo, o meio do mês de janeiro, onde muitas das propostas feitas já começa a cair por água abaixo, acaba trazendo problemas, né? Então, a gente tem aquela obrigação de estar sempre feliz, aquela obrigação da listinha estar sendo ticada e tal. Como lidar com essa angústia, essa ansiedade que muitas pessoas têm? Eu acho que o primeiro ponto, quando eu faço uma lista, né, aquela famosa lista que nós fazemos, né, entre o final do ano e o início do ano, é ter consciência de se realmente tudo aquilo que eu estou listando é algo que eu preciso. E em quanto tempo eu preciso daquilo, sabe? Porque às vezes eu coloco metas que eu não vou conseguir cumprir, ou que eu vou conseguir cumprir, mas a longo prazo. Né? Então, eu acho que uma das formas de minimizar a ansiedade, né, e começar a deixar essas metas caírem no esquecimento é colocar poucas. É mais fácil você colocar poucas e assim que cumpridas, você revisar e criar novas, porque você tem aí 365 dias, você tem 12 meses para cumprir, né, ou para alcançar aquilo que você deseja. Então, comece com coisas pequenas que você sabe que você vai dar conta. Porque o não dar conta traz a frustração. Na frustração, qual é a minha tendência? Ou eu abandono, ou eu entro na autocobrança. E a autocobrança também não vai me ajudar em nada. Sim. Ela pode me gerar ansiedade, ela pode fazer com que eu comece a procrastinar aquilo que eu coloquei como meta. Então, gente, o que eu penso, né? E é o que eu busco fazer. Pequenas metas, né? Metinhas. Pequenas metas e alcançáveis, né? E divididas também, curto, médio e longo prazo. Excelente. Eu acho que isso é fundamental. Por quê? Porque eu não tenho que estar feliz o tempo todo. Eu posso sentir tristeza. Eu falo muito isso para as crianças. Eu posso sentir raiva, né? Eu posso ter todas as emoções possíveis. Eu não preciso me cobrar por isso. Porque é preciso, é saudável. As emoções estão aí para serem expressadas, né? Eu só preciso ter cuidado em cuidar da minha saúde mental para que eu consiga expressá-las da maneira adequada, viver as emoções de uma maneira saudável. Maravilha. Na verdade é isso.
Bom, Esse é o meu aprendi, recado. aprendi muito aqui. Quero de novo Eu agradecer que a sua agradeço, presença. Márcia. Volte outras vezes. Volto. O próprio tema sugerido para esse ano é o que fazer pela saúde mental agora e sempre. Ou seja, como bem disse a Priscila, a gente não vai falar sobre esse assunto somente em janeiro, porque a tua saúde mental, o ideal é Cuidar, prevalecer, né? É o exatamente, ano todo, continuar né? O ano 365 todo. dias. Isso mesmo. Agora, pessoal, vamos pegar leve com a gente, né? Porque a cobrança é algo que não é muito legal, não? E como a Priscila começou falando e eu achei muito legal, nós temos aí 360 e poucos dias Isso. pela frente de páginas brancas que poderão ser escritas por você. Então, vamos buscar a qualidade de vida que inclui a saúde mental. Eu espero que, assim como eu, você também tenha aprendido bastante. Esse giro está terminando, eu volto e te espero. Beijo, tchau.